Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet sobre C# e orientação a objeto. Eu sou o Kerplunk, quem não me conhece, muito prazer. Hoje nós estamos iniciando uma série nova. Hoje nós vamos começar a trabalhar com a Web API, que muita gente estava muito curioso sobre como é que funciona a bendita da Web API, certo? Outra novidade nós vamos começar a trabalhar com o Visual Studio 2015 e não mais o 2013. O meu 2013 estava meio ultrapassado, eu instalei o 2015, baixei lá, ele é de graça, né? O Visual Studio Community, ele é de graça, vocês podem baixar lá tranquilo e instalar na sua máquina. Só já vou adiantando que é um download meio grande, viu? Ele é 5 GB de download, mas vale a pena mesmo. A aplicação que nós vamos trabalhar é a nossa mesma aplicação lojinha. Tanto é que ela está no mesmo lugar, eu não fiz nenhuma, ela está até na mesma pasta do Visual Studio 2013, como vocês podem ver aí. Eu não fiz nenhuma alteração nela, né? Eu só tirei, a única coisa de alteração que eu fiz foi tirar aquela prévia de Web API que nós tínhamos lá, porque eu queria mostrar para vocês aqui como é que a gente cria ela do zero, como é que a gente cria a Web API em si do zero, certo? Mas aquela biblioteca de classe que nós já tínhamos lá com clientes e o nosso CRUD todo prontinho, isso nós vamos aproveitar tudinho, ok? Então isso nós não vamos jogar fora, nós não vamos recriar, porque nós vamos usar exatamente o que nós tínhamos lá. Até aquilo tudo era uma preparação para que essa Web API aqui seja mais produtiva para a gente trabalhar, ok? Sem mais delongas, vamos abrir direto o nosso projetinho de loja. Ele é o mesmíssimo lá, não tem nem diferença do .NET Framework, é a mesma versão, a 4.5 que nós estamos usando. O que nós temos aqui então? A nossa velha console application, que nós poderíamos usar ainda para testar alguma coisa, de repente no futuro a gente possa tirar. A nossa biblioteca de classe, com as nossas classes de backwork aqui, as nossas classes de cliente e contato, as nossas exceções que a gente está trabalhando, agora é um pouco com a Web API nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Alguns classes para métodos de entidades específicos. Nós temos o método clientes aqui, que ele já não tem mais nada, até esses métodos de extensão eu vou tirar daqui e colocar em outro lugar. Então nós temos somente aqui o basicão mesmo do nosso métodos cliente, que é uma extensão da nossa classe cliente aqui, que tem todas as propriedades do nosso cliente, né? O código, o nome do cliente, o tipo, data cadastro e por aí vai. O que nós vamos fazer então? Vamos começar a criar a nossa Web API. Mas antes a gente tem que entender algumas coisinhas bem importantes sobre o que é o Web API, certo? Vamos ver um sitezinho aqui então? Vamos ver lá, vbmania.com.br. Vocês devem conhecer esse sitezinho, né? Pois é, eu gosto de frequentar aqui, é muito bacana. É uma comunidade bem unida, todo mundo muito bacana, mas eu sou um dos caras mais chatos que tem aqui. Não dê bola não, que a minha internet está meio lentinha. Tô eu aqui no nosso site do VBmania. Ok, isso aqui é um site qualquer, que é como qualquer outro site que vocês podem ver. O importante que eu queria mostrar é isso aqui. Eu vou apertar Ctrl U e mostrar o código-fonte do nosso site VBmania. O que acontece aqui? No momento que eu chego no nosso browser e digito lá vbmania.com.br, isso aqui é o que eu recebo lá do servidor. Todo esse texto aqui em HTML, né, que tem até uma coisinha a mais que é do meu antivírus, que eu uso Kaspersky aqui. E tudo que eu recebo daqui nada mais é que texto HTML. Obviamente tem que ser texto porque nós estamos usando o protocolo HTTP. Não está aparecendo aqui, mas o protocolo é o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Para que ele serve? Ele serve para transferir texto necessariamente. Ele não tem como transmitir arquivos binários, certo? Com exceção das imagens, que basicamente elas são baixadas para nossa máquina aqui para poder serem visualizadas, a maior parte do site é texto mesmo, inclusive os CSS, que são os style sheets, né? Incluindo também os JavaScript, que a gente pode ter algum JavaScript aqui, deixa eu ver se eu acho algum. Deve ter em algum lugar algum JavaScript aqui, enfim. O site envia todas essas coisas para a gente aqui e esse texto aqui, todo esse HTML, ele é interpretado pelo nosso browser e faz com que seja exibido corretamente aqui de acordo com se o HTML estiver certinho, certo? Ok, até aqui nenhuma novidade. O que isso tem a ver com uma Web API? Por acaso o site do VBmania é uma Web API? De certa forma, sim. Como assim? Gente, uma Web API não passa de um site que dá dados ao invés de necessariamente texto HTML.
Ao invés de o site VB Maria me enviar um texto HTML, ele vai me enviar um texto XML ou JSON, que são os formatos aceitos ou usáveis aí para se transmitir dados via protocolo de texto. Então é como se eu estivesse acessando um site, só que ao invés de receber um HTML com seus CSS e JavaScripts necessários, eu vou receber nada mais do que um arquivo, digamos assim, né, XML. Mas não confundam, você não tem que baixar nada, não tem nada de arquivo, gravar, vocês não tem que fazer serialização manual, vocês não tem que fazer nada disso. Tudo isso quem cuida é o próprio servidor. Vocês vão ver já já como é que isso aí funciona. Eu vou fechar o site aqui e vou voltar para o nosso Visual Studio. De volta para o nosso Visual Studio. Agora nós vamos entender como é que nós vamos criar a Web API aqui na nossa solution. Nós temos 3 projetos, o console, a biblioteca de classes e o manager, que é uma aplicação desktop. Então nós vamos criar uma aplicação web. New Project, clicando com o botão direito em Solution, add, New Project. E aqui nós vamos ter os projetos aqui oferecidos pelo Visual Studio, né? Os templates de projeto. Eu vou fazer essa Web API em C# mesmo, mas eu estou com uns planos aí de no futuro fazer um aplicativo em VBNet mesmo para consumir essa Web API aqui. É possível sim você consumir esse aplicativo, essa Web API, através de uma aplicação, até mesmo uma aplicação console, né? Tanto faz a aplicação, a gente pode consumir dados de uma Web API, sim. Não precisa necessariamente ser uma aplicação web ou uma aplicação mobile. Eu vou chamar essa aplicação aqui que nós estamos criando, de Web API, e vou simplesmente dar um OK. E ele vai vai mostrar para a gente um outro template, certo? O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um template vazio, eu não quero nada na nossa Web API e só quero marcar, olha, isso aqui que eu estou criando é uma Web API. A gente poderia até criar testes unitários aqui, mas isso não faz parte disso por enquanto. A gente pode fazer isso aqui depois sem o menor problema. Vamos simplesmente criar a nossa Web API vazia, em branco. Agora ele está criando o projetinho chamado Web API. Vamos esperar ele fazer a criação. E ok, está criado o nosso projetinho, adicionando, né, e tal, todas as coisinhas que o Visual Studio precisa fazer. Ok, está com sucesso, foi adicionado a aplicação Web API ao projeto. O que é que nós temos aqui? O que é que, por padrão, o Visual Studio cria para a gente? Ele vai criar essa pasta app start com o web config aqui que nós precisamos. O web API config que nós vamos ver já já para que serve. Uma pasta controllers, né, que não tem nada. Um global.asax, que nós podemos usar mais futuramente, né? Nós vamos trabalhar só com esse web API config e com os controladores, né? E basicamente é isso aí, temos scripts, modelos e tudo mais. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa Web API é adicionar a referência uma referência nela da nossa biblioteca de classes. Então nós vamos clicar aqui em add reference, ou seja, botão direito em references da Web API, add reference. E aqui nós temos aqui uma série de coisas que a gente poderia adicionar aqui. Mas aqui eu não estou vendo a nossa biblioteca de classes lá, que é o loja, né? Eu não estou vendo, não está aqui. Por que ela não aparece loja aqui? Deve estar em ordem alfabética, por que não aparece? Porque ela não faz parte dos assemblies do framework, ela faz parte dos projetos. Ele é um dos projetos na nossa solução. E aqui está o nosso loja. Não é o console application, porque essa aqui não contém as nossas bibliotecas de classe, ela apenas consome as nossas bibliotecas de classe. E o loja manager, que é a nossa aplicação desktop ali, que também não tem as bibliotecas de classe. Ambas aqui consomem, ou seja, referenciam essa biblioteca de classes, que é o loja. A mesma coisa a nossa Web API, ela também vai referenciar a nossa biblioteca de classes loja. Adiciona a referência e, por incrível que pareça, nós já temos a maior parte disso aqui pronto, certo? Nós já temos a Web API criada, já está referenciando a nossa biblioteca de classes, agora a gente precisa criar um controlador. O que é um controlador? Como o próprio nome já diz, o controlador é o que faz controle de uma determinada entidade. No nosso caso, nós vamos usar, o primeiro controlador que a gente vai criar é o controlador de clientes. Nós vamos fazer ela vai criar uma classezinha, né, que vai fazer controle de clientes. E como é que a gente faz isso? É muito simples. A gente vai clicar com o botão direito em Controllers, add, Controller.
Aí ele vai me mostrar uma série de modelos. Certo? Nós temos aqui vários modelos prontos. Se não tem esses, se não está aparecendo exatamente aqui, exatamente igual como na minha tela, não se preocupem. Tem uma extensãozinha aqui que deve ser isso aqui. E eu nunca tive certeza se isso aqui é da extensão que eu adiciono ou do próprio Visual Studio, que eu não tenho certeza sobre isso. Mas se for o caso, eu vou deixar o link da extensão aqui, né, e que ela faz isso aqui que a gente precisa. Mas eu acredito que isso aqui faz parte do próprio Visual Studio e não da extensão, ok? Talvez esses dois façam parte da extensão que é o OData, né, que é uma All-in Application, que é uma extensãozinha para criar uma Web API já mais, digamos assim, enfeitadinha. Mas o nosso Web API Controller 2 aqui, com ações de leitura e escrita, já vai ser o suficiente para a gente. Então a gente vai adicionar, e ele vai me perguntar ali, o controller, como é que ele deve se chamar? Eu vou dizer que ele deve se chamar, cliente, né? Clientes Controller. E adiciono. Aí ele vai adicionar para a gente aqui uma controladora. O que tem nessa controladora? Ela tem vários métodos aqui. Um método chamado get, um método delete, dois métodos chamados get, aliás, né? Um método chamado delete, um método chamado post e um método chamado put. Se vocês olharem bem, é mais ou menos os mesmos métodos que nós temos lá na nossa classe de backwork. Nós temos um método de busca get, que seria um método de busca tudo. Nós temos um método get que recebe uma ID, que no caso seria a ID do cliente, certo? Então é aquele nosso lá busca um único cliente, ou seja, quando a gente instancia a nossa classe, a gente já passa o ID. Nós temos um método delete, que obviamente serve para deletar um determinado cliente do ID que a gente passar. Um método post, que equivale a um insert, e um método put, que equivale a um edit, uma edição, um update desse cliente. Gente, isso aqui é uma coisa extremamente importante da gente entender. Isso aqui, delete, get, post e put, são métodos equivalentes a verbos HTTP. Nós vamos aos pouquinhos, devagarzinho, entender o que são esses verbos HTTP quando a gente for desenvolvendo a nossa aplicação que consome esses dados aqui, que consome essa nossa Web API, certo? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que a Web API retorna, como é que acessa ela e como é que retorna dados de uma Web API. Ela está me dizendo aqui, que quando eu der um get, ou seja, buscar um API clientes, uma get, algum endereço, /API, /clientes, isso aqui é o que ele vai me trazer de dados. Então eu vou simplesmente visualizar isso aqui do jeito que está. Eu vou clicar com o botão direito na minha Web API, clicar em View e View em Browser, que é o nosso Google Chrome. Então eu vou esperar o Google Chrome abrir, ele vai criar um Internet Information Server, no caso um IIS Express ali, que para hospedar essa nossa Web API aqui primária, né? Ela não está compilada ainda, ela está só rodando, né? De cara eu vou ter uma mensagem de erro aqui, que é um erro, provavelmente um forbidden, né? 401, se não me engano. Esperando o localhost aqui, aguardando, é 403, não 401, né? O 403 forbidden, ou seja, a nossa Web API ainda não está responsiva. Será? Lembrem, o caminho que está me dizendo aqui é API clientes, então nós já temos parte do caminho, que é o localhost e uma determinada porta, que é a porta que o IIS Express está rodando, /API, clientes, e já está rodando ali. Será que se eu simplesmente acessar esse endereço aqui, ele vai me retornar uma lista de clientes? Não é possível. Não é possível mesmo, ele não retorna uma lista de clientes. Ele retorna um XML trazendo uma array, no caso de strings, trazendo dois valorizinhos dentro dessa array. Como é que isso aqui se formou? De onde é que isso aqui veio? Isso aqui, gente, é esse método get aqui. Ele retorna uma array de string, no caso um enumerável, né, de strings, contendo value 1 e value 2. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui, value 1 e value 2. Então significa que eu simplesmente, se eu colocar aqui um retorno de clientes, ele vai me trazer uma lista de clientes? É isso que eu estou falando? Por incrível que pareça. Eu posso simplesmente dizer que eu quero retornar um enumerável de cliente. Ele aqui vai me dizer que eu não posso, né, colocar esse cliente, eu tenho que usar o using, né? Aqui no Visual Studio 2015 mudou um pouquinho. A gente vai adicionar no Quick Actions aqui. A gente vai, using, loja, classes. E aqui ele já acha o nosso cliente, certo? Ele já vai colocar o nosso classes aqui em cima, ele deveria ter colocado.
colocou, tá lá em cima, using classes, né? Uma coisa acho que eu achei bem interessante no Visual Studio 2015 é que os using que não estão sendo usados dentro desse assembly, ele fica um marcadinho com um cinza assim um pouquinho mais clarinho, assim, mais apagadinho, assim, para mostrar, olha, esses caras aqui não estão sendo usados aqui, então eles são seguros pra gente simplesmente apagar. Eu vou deixar isso por enquanto, que talvez a gente possa usar mais adiante. Mas para colocar isso em produção é bom a gente limpar esses using aqui para que eles não referenciem nada desnecessário dentro do nosso assembly. Ok, eu estou fazendo então o nosso método get trazer uma lista de clientes. Então aqui eu posso simplesmente usar aquele método getAll da nossa clientes lá e trazer uma array de clientes. É isso que eu estou dizendo? Acredite se quiser. Eu vou dizer que aqui eu retorno um novo cliente.getAll, ou seja, traga todos os clientes. E eu posso simplesmente compilar essa Web API, eu vou dar um build aqui na Solution, eu poderia usar o Ctrl Shift B, mas eu vou dar um build na Solution aqui, ou melhor, só no projeto. Aliás, ele deu na solução inteira, não dei só no projeto. Ele deu build, ou seja, ele compilou toda a solução. Isso significa que a nossa Web API aqui também está atualizada. Se eu simplesmente dar um refresh nessa página aqui, será que vai aparecer um XML com todos os clientes cadastrados no banco? Não pode ser verdade. Mas é o que vai acontecer. Ele vai me trazer uma listagem de todos os clientes que nós temos no nosso banco de dados. Com o código, os contatos estão vindo nu, porque nós não estamos carregando, nós vamos ver isso aqui uma aula mais adiante, né? Ele está trazendo a data cadastro já tipada com o tipo próprio para XML, o nome e o tipo do cliente. Ou seja, ele está trazendo um XML completinho de clientes aqui. Então você deve estar pensando, então é só eu pegar esse XML aqui e salvar e usar na minha aplicação. Negativo, a aplicação vai consumir diretamente da nossa Web API. Só que eu não gostaria que a nossa Web API estivesse trazendo dados XML, eu prefiro que ela traga dados JSON. O que é que eu tenho que fazer para que a nossa Web API traga dados JSON ao invés de dados XML? É aí que entra o nosso Web API Config. Aqui dentro, gente, é que está o coração da nossa Web API. Ela funciona principalmente por causa disso aqui, ó. Nós temos uma rota, um template de rota prontinho. Se vocês verem aqui, nós temos aqui a API, um nome de um controlador e um nome de um ID, uma identificação qualquer seja qual for o controlador, seja cliente, seja contato, seja produto, aqui vai ser o nome do controlador. Lembre-se que nós colocamos aqui, ó, /API /clientes e nós não colocamos nenhuma ID lá. Então ele já entende que essa rota é uma rota válida porque ela está parecida com esse template aqui. Esse ID aqui não está constando, mas eu vou mostrar para vocês já como é que a gente usa. E é aqui que eu vou fazer com que a nossa Web API retorne dados JSON ao invés de dados XML. E como é que eu vou fazer isso? É bem simples. Eu vou dizer para a configuração da Web API que os formatadores dela, você deve remover o formatador que estiver no config, chamado XML Formatter. Só com isso, eu vou compilar de novo aqui, Build Solution. Sempre que a gente faz uma alteração aqui para ver lá no browser de novo, a gente tem que fazer a compilação antes, né? Então nós compilamos antes. Compilei o projeto. Vocês observem que aqui ainda está XML, porque eu não dei o refresh, mas no momento que eu der o refresh nesse nosso browser aqui, os dados devem aparecer em formato JSON. Será? Vamos ver. Cliquei. Estou esperando, ele vai fazer a consulta lá no nosso banco de dados, aguardando o localhost aqui, e ele já traz os dados em formato JSON. Isso aqui, gente, será que é um JSON válido? Será que esse JSON aqui está válido? Não tem como saber só olhando assim de cara, né? Bom, nós temos uma ferramenta na internet para testar isso aqui. É o JSON Lint. JSONlint.com. A gente vai no sitezinho, copia todo o nosso texto JSON aqui e cola lá no nosso JSON Lint e diga, valide. E ele vai me dizer que esse JSON é um JSON válido e esse é o formato do que ele está me trazendo. Mas eu gostaria que a minha Web API também trouxesse nesse formato bonitinho aqui, ao invés de essa coisa espalhada aqui. Será que tem como fazer isso na Web API? Com certeza. Eu vou fechar a janela do JSON Lint. Vou voltar na nossa Web API e vou dizer que eu quero que esses dados JSON aqui sejam formatados de forma mais bonitinha, assim, para a gente poder entender melhor o que são aqueles dados.
Basta a gente ir no nosso config, formatadores, .json formatter, indentação, ou seja, eu quero que esses nossos formatos, esses JSON que aparecem na nossa tela ali, ele seja, sim, indentado. Botei ali uma alteração, salvei, vou de novo compilar o nosso projeto, build, dei o build aqui no nosso projeto, o build deu tudo certinho, nós vamos voltar no nosso web browser e vamos dar um refresh no nosso web browser e ele vai trazer. Cada vez que eu faço uma compilação nova lá, ele demora um pouquinho mais porque ele atualiza o ES Express. Olha aí, ó, agora ele já sai com um JSON bem melhor formatado, a gente até consegue entender o que está acontecendo aqui, certo? Isso aqui é basicamente aquele retorno do que nós temos lá no banco de dados e é basicamente aquilo que nós temos no nosso grid lá. Os mesmos dados que estão aqui são os dados que vão aparecer no grid, porque são os dados que estão vindo do banco de dados. Nós temos uma coisinha aqui que mais adiante nós vamos ver como é que a gente tira, que é esse isNewIsModified aqui. Ó, eu não gostaria que essas duas propriedades estivessem aparecendo aqui para o JSON, certo? Eu gostaria que essas duas propriedades aqui estivessem ocultas, que o usuário não pudesse ver, que no caso um outro programador, desenvolvedor, não pudesse ver isso aqui, porque é a partir dessas duas propriedades aqui que eu determino se a entidade deve ser salva ou deve ser inserida, né? Se ela deve ser, dar um update, né, atualizada no caso, ou inserida, né? É por essas duas propriedades que eu determino isso. Então eu não gostaria que o usuário tivesse controle sobre isso e o controle disso só fosse realmente lá da nossa API, lá da nossa biblioteca de classes para controlar isso. Nós temos como tirar isso usando Data Contracts, ou seja, contratos de dados. Isso nós vamos ver mais adiante como é que a gente faz, né? O importante é entender o que a gente fez aqui, que a gente já criou uma Web API, nós já temos uma rota padrão para a nossa Web API, passando aqui um controlador e dizendo aqui que nós podemos usar um ID, certo? Nós também tiramos o formatador XML e colocamos a indentação no nosso formatador de JSON aqui para que os nossos dados apareçam um pouquinho mais bonitinho na nossa tela para a gente poder entender melhor. Agora, a gente precisa fazer o que aqui? Vamos criar um métodozinho que também traga dados de cliente. Só que esse método aqui que traga dados de um cliente específico, né? De um ID específico. Como é que eu posso fazer isso? Muito simples. Eu vou em Clientes Controller e lá nós já temos um métodozinho já prontinho aqui. Ele traz uma string dizendo aqui value. Então significa que se eu chegar aqui na nossa Web API, digitar lá o nosso endereço /API/clientes/5, por exemplo, ele vai trazer uma string dizendo value. Olha lá, só traz a string dizendo value, porque é por enquanto isso o que faz esse método get aqui com um determinado valor. Não precisa ser 5, pode ser 10, 20, seja qual for o ID do nosso cliente. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu não quero que ele retorne uma string, eu quero que ele retorne um cliente e não uma string. Eu quero que ele retorne todos os dados de um determinado cliente. Então uma string aqui já não vale mais. O que eu tenho que fazer? Eu quero que ele me retorne um novo cliente com o ID que foi passado para ele, certo? Só isso. É só isso que a gente tem que fazer. Será que agora vai funcionar? Vamos testar. Vamos dar um build na nossa Web API e esperar o build terminar. Ok, o build terminou, nós podemos voltar aqui no nosso browser e colocar lá clientes, Web API clientes /5. Será que ele vai trazer os dados do cliente de código 5? Vamos ver, vamos esperar. Lembrem-se que na primeira vez ele sempre dá uma demoradinha. Olha lá, ó. Ele já trouxe os dados do cliente 5, que o nome é Luiz, o tipo é 5. E se eu colocar aqui, por exemplo, 3, será que ele vai trazer os dados do cliente de código 3? Sim, o cliente 13 é a Janaína, o tipo é 55, a data de cadastro, os contatos e tudo mais ali, os dados que a gente está trazendo lá diretamente do nosso banco. E lembrem-se que isso tudo está sendo executado pelos métodos CRUD que a gente criou na nossa classe Backwork, ou seja, aqui ó, é que está acontecendo a mágica. Todos esses métodos aqui de select, aqui no caso o getAll, que é o que traz todos os clientes, e no caso um que traz... Não está aqui, está em métodos clientes. Quando nós instanciamos um cliente passando um código, ele vai buscar o cliente de acordo com a chave primária, que é esse métodozinho que está lá dentro da nossa Backwork. Então ele vai fazer tudo que a gente já colocou. Ele vai criar uma conexão, vai abrir a conexão. Tudo isso ocorre no momento em que eu coloquei o código 5 ou 3 ou 9, seja o que for. O que acontece se eu colocar aqui um código que não existe, código, sei lá, 20 do nosso banco? O que ele trouxe aqui, gente?
Nada. Ele trouxe um cliente nulo, no caso, né? Com um código 0, nome null, tipo null, data cadastro null, tudo null. Ele traz um cliente, ele traz um objeto cliente, mas ele não tem nenhuma propriedade lá, ou seja, ele não encontrou esse cliente aqui. Tem maneira de fazer com que ele traga null mesmo, ao invés de um objeto com nada preenchido? Tem como fazer sim. Vai ficar para mais adiante, mas dá para a gente fazer com que a gente verifique, olha, não tem código ali nesse nosso cliente, traga um erro ou um objeto null, em vez de um objeto null ali para a gente. Isso a gente vai acertar na nossa API. O importante é a gente saber que a gente consegue trazer sim um cliente de código válido ou todos os clientes do nosso banco de dados. E aí, não é bacana? Pois é. O que tem aqui? Se eu ver o código-fonte dessa página, o que tem aqui? Nada mais que o próprio JSON, né? Da mesma maneira que eu fui numa página qualquer e abri o código-fonte que me trouxe um determinado dados HTML, que contém lá CSS, os JavaScripts e tudo, as figuras e tudo mais que necessita para a página ser visualizada correto, da mesma maneira eu estou trazendo de uma Web API dados e não necessariamente um texto HTML para ser exibido. Uma Web API, ela não é feita para que um usuário normal acesse esses dados. Isso aqui, gente, ele passa a ser uma fonte de dados para a gente fazer consulta, para a gente fazer inserção de dados, e acreditem, na nossa Web API aqui nós podemos também colocar métodos de inserção, métodos de update, métodos de delete, tudo isso vai aqui na nossa controladora. Por exemplo, no nosso método post aqui, não vamos fazer hoje, que é um pouquinho mais demorado, e nós vamos ter que criar uma aplicaçãozinha que faz o consumo e manda esses dados aqui. Mas nós vamos fazer isso aqui, talvez para amanhã, para a próxima aula, ou para outra ainda, mas nós vamos fazer um HTMLzinho, algum programinha que consuma esses dados, certo? Então, com esse método post é o nosso insert. A gente já pode até deixar pronto, eu não vou fazer, mas a gente poderia deixar pronto aqui, né? O put seria um update. Quando a gente manda um verbo put, nós vamos entender isso aqui mais adiante, quando a gente começar a fazer esse consumo. É por isso a importância de entender esses verbos HTTP, o post, put, delete e get, que são verbos de HTTP. É por isso que a gente vai ter que fazer uma aplicação que consuma para especificar esses verbos HTTP em cada uma das chamadas que a gente fizer para a nossa Web API. No caso de um site qualquer, como o VBMania, como a gente viu antes, esse site qualquer, ele vai trazer dados HTTP, certo? Aliás, ele vai trazer dados para a gente. Que verbo HTTP que eu estou usando aqui nesse site? O verbo é o verbo get, ou seja, busque dados. Mas no momento que eu chego em um formulário, por exemplo, eu for abrir alguma determinada pergunta, eu posso simplesmente chegar e digitar aqui, ó, lá embaixo, descer, eu não vou fazer nada aqui ainda, mas a gente vai digitar aqui alguma coisa, olha, fulano, tem que fazer assim, assim, assado. Então, quando você clica aqui em postar resposta, a gente até pode dar uma olhadinha no exibir o código-fonte, no inspecionar. Esse botão aqui, ó, ele faz parte de um form HTTP, ó, tá vendo? Esse form, ele está dentro, o botão está dentro desse form. Se você olhar aqui toda a estrutura, ele está dentro desse form. O form está usando o método post, ou seja, o método de inserção. E ele está dizendo que o action, no caso, aonde deve ir essa inserção, é num arquivo chamado index.php. /index.php significa que é o próprio index que está sendo usado aqui, que tem o form, ele que recebe esses dados do formulário, que no caso só tem um text box, mas mesmo assim é um formulário. Ainda que tenha só dados, é um formulário, ok? Ao fazer o submit, a gente vai retorne os campos validados, enfim, tem vários dados aqui que a gente tem que entender isso aqui mais adiante. Nós vamos fazer primeiro uma aplicaçãozinha desktop para consumir esses dados aqui, mas a gente vai fazer uma aplicação web também para consumir esses dados, que fica até mais bonitinho, né? Acho que deu para entender o que são os verbos HTTP. No caso de uma inserção, eu estou postando a resposta, eu simplesmente vou entrar no verbo post, eu vou usar um verbo post. Quando eu estou fazendo uma edição de uma resposta que eu fiz, eu estou usando o verbo put, ou seja, fazer um update naquele registro que eu estou fazendo. Ok? Acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona tudo isso, e eu acho que o que a gente tinha para essa aula de hoje era isso.
Se tiverem dúvidas, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, basta deixar aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, que na medida do possível respondendo todo mundo. Se gostou do vídeo, dê o seu joinha aí, adicione nos seus favoritos e não se esqueça de se inscrever no canal aqui, que isso ajuda bastante para poder ter um alcance maior com todo mundo e todo mundo poder programar melhor, ok? Eu acho que o que a gente tinha para hoje era isso, então fui!